Sabe quando você termina um filme e fica alguns segundos em silêncio, meio absorvendo o que acabou de ver e pensa, isso não foi atuação, essa pessoa era o personagem? Aí alguém fala aquela frase clássica, ah, normal, ele faz o método. Mas gente, o que é método exatamente? Oi, pessoal, eu sou a Gil do Sala Precisa Podcast e bem-vindos ao meu primeiro Expresso de 2026. E hoje a gente vai falar sobre o método em cena. Tá, você deve estar se perguntando o que é um método, o que é isso, o que isso tem a ver com cultura pop, o que isso tem a ver com filmes e séries. O método não nasceu como essa coisa exagerada que a gente vê aí sendo vendida hoje em dia. Ele começa lá atrás com Stanislavski, que estava cansado de ver atores fingindo emoção. Mas, gente, atuação, se for ver, você tem que fingir uma emoção, né? Porque você está atuando. Só que assim, ele queria a verdade, ele queria que o ator entendesse profundamente a situação, o que o personagem quer, o que ele teme, o que ele perde se aquilo não der certo. Então, a lógica era simples. Se a situação for real na cabeça do ator, a emoção vem sozinha, não precisa forçar. Só que quando essa ideia atravessa o oceano e chega nos Estados Unidos, principalmente no Actors Studio, ele ganha outro peso. E aí começa a falar muito aí dessa memória emocional, de usar experiências pessoais, sensações reais, lembranças profundas para acessar uma emoção. Isso funciona muito. Só que também abre uma porta perigosa, a de achar que para ser verdadeiro, o ator precisa viver o personagem o tempo todo, e é aí que o método vira lenda. Vocês já estão pensando comigo atores e atrizes que usam o método? Porque tem várias notícias que saem, né, sobre bastidores, sobre atores, e com certeza veio na cabeça de vocês o Jared Leto. Todo mundo ouviu aí as histórias do que ele fez quando interpretou o Coringa, né, no filme, aquele filme que a gente quer esquecer, né, que existiu, que foi Esquadrão Suicida, porque ele mandava presentes estranhos, ele deixava um clima desconfortável no set. Então, a ideia de nunca sair do personagem. E como eu falei, virou manchete, né? Virou meme, virou quase sinônimo de method acting. Só que nenhuma escola séria de atuação ensina que você precisa atrapalhar um set de filmagem ou deixar os colegas inseguros e desconfortáveis para atuar bem. Isso não é regra técnica, isso é escolha pessoal. Isso não é um método, o que ele fez, né? Ele diz que é um método, mas não é. Porque você não precisa, igual eu falei, mandar agir estranho porque seu personagem é estranho, sabe? Então ele criou um clima realmente desconfortável, né? Isso não é necessário. Aí a gente vai pro oposto, que é o Heath Ledger, né? Porque aí muda. Ele também mergulhou profundamente no Coringa, só que de um outro jeito. Ele se isolou, ele criou um diário do personagem, ele estudou risadas, trejeitos, uma lógica interna daquele caos todo que é o personagem do Coringa. Então era um trabalho interno, não era um externo igual o Jared Leto. Não era um espetáculo pros outros. Ele queria entender como aquela mente do Coringa, do personagem que ele ia interpretar, funcionava para ele chegar preparado no set de filmagem. E quando a câmera ligava, aquilo tava ali, vivo. Então dá pra ver muita diferença na atuação do Heath Ledger como Coringa, que é o melhor Coringa, na minha humilde opinião. Me digam algum outro Coringa que seja melhor que ele. E a gente tem o Coringa do Jared, que tá, ele tentou o método, mas gente, aquela atuação, pelo amor de Deus, né, digna de Framboesa de Ouro, que inclusive eu acho que foi indicado na época, não me lembro agora. E se a gente vai puxando a lista de atores que usam o método e usaram, ela só vai crescendo. A gente tem o Daniel Day-Lewis, que é sempre lembrado aí como o grande nome do método, porque ele viveu personagens fora da cena, ele pediu para ser chamado pelo nome dos seus personagens, ele transformou corpo e rotina, mas até ele já disse publicamente que se incomoda quando as pessoas confundem método com comportamento bizarro. Para ele, o método é disciplina extrema, não falta de limite. Prende aí, Jared Leto. A gente teve o Robert De Niro, que dirigiu um táxi de verdade para fazer Taxi Driver.
Olha só. O Joaquin Phoenix, que mudou completamente o corpo e a rotina pra viver o Coringa. O Marlon Brando, que virou símbolo disso tudo, né? Ele odiava rótulos e dizia que a atuação boa é aquela que resolve a cena, não aquela que vira espetáculo fora dela. E pensem comigo que uma coisa que quase ninguém pergunta, inclusive quando eu fui pesquisar sobre esse tema, e quando a gente fala sobre esse tema, a gente liga mais esses nomes famosos que eu citei, né? De atores. Mas as mulheres, elas usam o método? Usam, gente. Elas usam há muito tempo também. A Charlize Theron praticamente desapareceu dentro da personagem no filme Monster. A Natalie Portman, em Cisne Negro, falou abertamente sobre o impacto físico e psicológico que esse papel trouxe para ela. A Hilary Swank, que viveu durante semanas como seus personagens para entender como o mundo reagia a ela. A Halle Berry já contou que buscou experiências reais parecidas com as das personagens que ela fez para acessar aquela verdade emocional. E olha como o discurso muda. Quando homens fazem isso, chamam de dedicação, né? Mas quando a mulher faz isso, geralmente é de loucura. O método é o mesmo, olhar sobre ele, nem sempre. E sabe qual é o mais curioso dessa história de método? Não é só que tem gente que faz ele de um jeito mais intenso. Também tem atores e até diretores que simplesmente não gostam da ideia do método e às vezes tem motivos bem interessantes para isso. Tem diretor famoso que já chegou a falar abertamente que odeia o método e que acha esse comportamento só algo para esconder atrás, em vez de fazer o trabalho verdadeiro. Foi o que disse aí o diretor Darren Aronofsky, o diretor de filmes como Cisne Negro, A Baleia. Ele falou que prefere que os atores façam pesquisa, se preparem, estudem, mas que ficar no personagem o tempo inteiro não é um sinal de profissionalismo. É mais uma forma de parecer que você tá trabalhando, quando na verdade talvez você esteja só evitando encarar a técnica de frente. Tem outro lado também. Alguns atores dizem, sem rodeio, que o método simplesmente não faz sentido para eles. Tom Hardy, por exemplo, que muita gente imagina que seria super método pela intensidade dos papéis, já disse que odeia esse termo, que acha que isso tudo é um monte de bobagem, que treinar muito não garante automaticamente uma atuação melhor no set. E se você começar a reparar, existe uma lista enorme de artistas que preferem uma atuação mais técnica, mais direta, sem essa imersão 24 horas por dia. Michael Caine sempre defendeu que domínio de texto e precisão são mais importantes do que viver como personagem fora da cena. Samuel L. Jackson prefere se divertir com o trabalho e sair do personagem quando a câmera para. George Clooney já falou que atuação é colaboração, que cinema é coletivo, que ficar preso no estado emocional constante pode atrapalhar mais do que ajudar. Tom Hanks trata a atuação como um ofício confiável, repetível, algo que você faz bem feito e depois você vai pra casa. E tem gente que fala ainda mais abertamente. Meu marido, por exemplo, Sebastian Stan, já disse que achar que você precisa criar caos ou tensão na vida real para fazer uma boa atuação é meio narcisista. Que isso não é necessário para entregar algo forte. Ah, gente, ele sempre arrasa, né? Adoro ele. O Mads Mikkelsen chamou esse tipo de comportamento de pretensioso, como se fosse mais pose do que técnica. Até figuras lendárias do teatro clássico já falavam disso. Laurence Olivier, um dos maiores nomes do teatro britânico, dizia que o Stanislavski era excelente para estudo, mas que não fazia sentido levar tudo aquilo ao pé da letra para o set, que tinha que existir um limite claro entre trabalho e vida. Emoção sem controle técnico, no fim das contas, vira distração. E olha que interessante, nem sempre a crítica ao método vem de gente que acha que a atuação não precisa de profundidade. Muitas vezes é o oposto. É gente que ama o ofício, acredita que verdade vem de técnica sólida, de escuta, de relação com o parceiro de cena, de saber entrar e sair do personagem na hora certa, sem confundir vida real com performance. Eu acho que vale citar aqui também o Matthew McConaughey, que eu gostei muito do papel dele quando ele fez Clube de Compras Dallas. Eu não lembro agora se ele ganhou o Oscar, mas eu sei que o Jared ganhou de ator coadjuvante aqui, foi muito merecido. Pra quem assistiu esse filme sabe do que eu tô falando, porque eu acho que o Jared, ele usa muito método, mas assim, quando ele usa para outros personagens, eu acho que quando ele fez o Coringa, ele tentou utilizar
de uma outra forma, da forma errada. Eu acho que aqui vários comentários de é só pose, porque não teve nenhuma técnica na atuação dele. Técnica de atuação, assim, dos filmes que eu assisti com ele, que eu acho que ele usou o método, foi, por exemplo, o capítulo 27, sobre o assassino do John Lennon, que eu acho que ele foi incrível, porque eu acho também que método é muito essa questão de você mudar fisicamente pra fazer um personagem, pra ficar parecido com aquele personagem. E quem assistiu o capítulo 27 sabe que, gente, ele engordou, eu acho que 30 quilos pra fazer o papel. Ele ficou muito parecido com o assassino do John Lennon. E aí no clube de compra Dallas, acho que é esse o nome, mas vocês sabem de que filme eu tô falando, ele emagreceu, tipo, ele tava muito magro, o papel que ele fez também. Nossa, aquele Oscar foi muito merecido, o Matthew tava muito bom no papel também. E outro ator também é o Christian Bale, né? A gente sabe aí o quanto ele muda fisicamente pros papéis que ele faz, eu acho que ele se entrega também, mas é muito aquilo da técnica. Eu acho que a atuação é muito você, sim, estudar um personagem, tentar entender, mas viver ele 24 horas, eu acho que vai de cada pessoa, né? Se prefere utilizar o método, que acho que vai dar melhor, ou é aquele negócio, é um trabalho, você vai lá, vira aquele personagem enquanto você tá atuando, mas sai do personagem, tem que saber sair do personagem também. E por isso que quando a gente fala de método hoje, talvez o mais honesto seja lembrar disso. Tem artistas que amam a ideia, tem artistas que usam partes dela em doses, e tem artistas e diretores que acham que dá mais trabalho e confusão do que benefício. E no fim das contas, todo mundo aqui tá tentando fazer a mesma coisa, servir a história da forma mais verdadeira possível para quem tá assistindo. E talvez essa seja a pergunta que realmente importa. Não é se o ator ficou em personagem o dia inteiro, é se durante aquelas 2 horas de filme você esqueceu que aquilo era atuação. Se esqueceu, funcionou. Se não, talvez tenha sido só barulho. Eu acho que há um ator que não usa o método, mas eu acho que ao mesmo tempo pode usar de uma forma que nem ele percebe, é o Seth Rogen. Porque, gente, pra mim o Seth Rogen nos filmes, ele é aquela pessoa. Pra mim ele nem tá atuando. Pra mim ele é aquele personagem, porque praticamente ele faz o mesmo personagem nos filmes, que o personagem é o próprio Seth Rogen. Então ele é um ator que parece que interpreta ele mesmo em todos os filmes. Não sei dizer se ele usa o método, porque ele, né, a maioria faz filmes de comédia, né, um tom mais sarcástico, e eu acho ele genial, já falei disso aqui no estúdio, ele criou, ele produziu, ele dirigiu alguns episódios, mas ele fez o roteiro, a maioria dos filmes que ele faz, ele faz o roteiro, né, ele produz, ele participa de toda a produção dos filmes, eu acho, já falei, gosto muito dele como ator, como roteirista também, eu acho ele muito bom, eu gosto das coisas que ele faz, e ele é uma pessoa que eu não sei se usa o método, mas pra mim ele é aquela pessoa, e eu acredito muito na atuação dele, de que é ele mesmo. Eu não sei nem se ele cria personagem, acho que o personagem é ele mesmo, Seth Rogen. Aqui vai uma menção honrosa, que eu nem sei se ele usa o método. Mas é isso, gente. Se você esqueceu que aquilo é atuação, é porque funcionou. Bom, é isso o episódio de hoje. Aqui algumas curiosidades sobre esse termo método, que é muito utilizado em Hollywood, que eu não sei se vocês conheciam ou não, mas agora já estão experts. Espero que tenham gostado desse meu primeiro expresso do ano, que olha só, não comecei com filmes de terror, já estão com saudades? Eu também tô, gente, de falar sobre. Mas fiquem ligados aí que vai vir muitos expressos e muitos episódios, e eu espero vocês no próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.